Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, nesta linda casa, a Casa de Caridade e de Amor, Centro Espírita Equilíbrio, da cidade de Matão. Parece que foi ontem que demos início a essa obra, meados de 2017, e em 18, começando as concretizações. Hoje daremos seguimento ao Livro dos Espíritos, a obra interminável. Uma obra muito agradável, gostosa de estudar, né? Onde nós temos uma pluralidade de oportunidades de compreensão através do amor. E hoje um dos temas que particularmente mais chama adeptos e curiosos, né? A cura. Falar sobre a cura, né? É falar sobre a maior busca do ser humano encarnado na Terra. E também, por que não, a maior busca do espírito. O espírito está sempre buscando curar-se, se não do corpo, sim da alma. A nossa existência, o nosso processo de evolução, nós passamos por diversas feridas, machucados, tropeços, que nos fazem sucumbir e sentir dor. O processo de cura, portanto, é inerente ao ser de evolução. Quando nós adquirimos capacidade de nos curarmos de determinadas mazelas ou de enfermidades, nós fortalecemos o nosso processo de fé. Portanto, a cura depende da fé, assim como a fé depende da cura. É uma correlação inversamente proporcional, mas que liga a nossa existência pela busca incessante do processo de evolução. A evolução é inevitável, porém, ela pode ser em um passo ou em outro, em uma velocidade ou em outra, dependendo do esforço que eu atribuo ao meu caminhar. Todos nós, portanto, um dia atingiremos a nossa perfeição. Uns em mais, outros em menos tempo. Cabe a nós encurtarmos ou alongarmos o caminho e o processo. Com a permissão divina, desejo aos irmãos um ótimo estudo no dia de hoje. Iniciamos, então, a cura. 1. Introdução à cura. A cura sempre será consequência de reformas e alteração de hábitos. Em vez de esperar, buscai, facilitai para que ela aconteça, modificai para ver a mudança em vossas vidas. A fé cura-nos, pois é através dela que realizamos tudo aquilo que é necessário para a nossa transformação e melhoria. Iniciamos com um texto muito curto, mas que não tira o grau de profundidade, importância e relevância dele. Esta informação contida nesse pequeno texto já nos direciona sobre todos os passos que precisamos dar para nos curarmos. Portanto, a cura é consequência de reforma e alteração de hábitos. Através dela, realizamos tudo aquilo que é necessário para a nossa transformação e melhoria, através da fé. Então, a cura só acontece, de fato, quando nós nos despimos daquilo que nos deixava doente. Quando nós nos despimos daquilo que nos causava enfermidade. Todas as outras curas que não passam anteriormente pela reforma são curas temporárias. A cura que perdura no espírito, na alma e no corpo é aquela que vem junto com reforma. Se eu coloco a mão ao fogo e me queimo com isso, o processo de cicatrização é natural e eu irei me curar. Só que se eu voltar a pôr a mão ao fogo com frequência, voltará a minha dor. Se eu me machuco emocionalmente, mas continuo buscando aquilo que me ofende, aquilo que me machuca, voltará a minha dor. Portanto, categoricamente, o melhor médico da minha vida sou eu mesmo. Só eu sou capaz de evitar para que as enfermidades não retornem ao meu corpo. Mudando os hábitos que eu já identifiquei como errados
e aprendendo com aqueles que eu não sabia que eram. A vida é uma experiência plural, aonde, ao caminhar, nós somos capazes de aprender com os equívocos e também com os equívocos alheios. Portanto, essa busca maravilhosa e incessante que causa tanta ansiedade no ser humano encarnado, que é a busca pela cura, na verdade encontra-se dentro de si. Para você se curar, é necessário você abrir mão de tudo aquilo que te deixa doente. Você está pronto? 384. O que é a cura na visão dos espíritos? É o restabelecimento da saúde. A cura é consequência de diversas reações orgânicas em nosso organismo, engatilhadas pela fé e merecimento. Para que haja cura, o encarnado precisa entregar sua vida nas mãos de Deus e prosseguir com a fé inabalável de que o impossível é apenas uma questão de percepção. É impossível? Depende para quem. Ainda assim, a cura material é temporária, do mesmo modo que o corpo. A verdadeira cura, buscamo-la através do conhecimento e do aprendizado. Quanto mais sabemos, menos sofremos, e aceitaremos com mais resignação todas as etapas, provas e expiações que precisaremos enfrentar. A obsessão pela cura corporal é uma característica imediatista do encarnado de querer, muitas vezes, oprimir enfermidades que ele próprio causou através de suas más escolhas. A cura é a colheita de um longo processo de cultivo. Pois bem, talvez essa mensagem não seja tão confortante quanto os fiéis gostariam de ouvir. Quando nós esperamos a resposta do que é a cura e do que ela causa em nossa existência, nós adoraríamos que a cura viesse de Deus. Seria muito mais confortável que Deus promovesse a cura. Seria muito mais confortável que os bons espíritos promovessem a cura. É muito menos confortável quando eu sei que a cura é fruto de merecimento e de fé. Porque para eu despertar a fé, e vocês vão ver que só a fé tem o poder de curar, para eu despertar a fé, eu preciso buscar incessantemente o conhecimento, o autoconhecimento. Eu preciso despir-me do orgulho e do egoísmo. Eu preciso acreditar naquilo que eu não vejo. Eu preciso ouvir a voz da consciência. E para que eu desperte a fé, tudo isso também é necessário. Portanto, despertar a fé gera merecimento. E ter fé também é um merecimento. Entretanto, é necessário os dois para que eu atinja a cura. Tanto a do corpo, que é temporária, e quando o corpo for embora, a cura irá com ele, quanto a do espírito, essa permanece. E quando eu curo o meu corpo e meu espírito simultaneamente, eu não levo para a erraticidade, para o plano espiritual, essas impressões. Portanto, eu me curei de fato. Sabe aqueles espíritos que muitas vezes vocês se deparam em mesas mediúnicas que ainda sentem dores físicas, dores emocionais? Esse espírito não aprendeu assim, mas não aprendeu em vida. Ele não tem mais mão para doer a mão, ele não tem mais cabeça para doer a cabeça. A dor que ele sente é agravada no perispírito. Portanto, abdicar desta dor é adquirir o conhecimento e buscar o despertar da fé e também o merecimento. Entretanto, o merecimento não necessariamente é adquirido a curto prazo. Para merecermos, nós precisamos plantar, regar, cuidar, para depois colher. É um processo. É por esse motivo que muitas vezes eu vejo até vocês espíritas se revoltando com o mundo. Não é possível aquela pessoa, uma pessoa tão má, tão horrível, e mesmo assim ela tem uma vida tão boa. Ela está colhendo o merecimento do pretérito e plantando o seu merecimento do futuro. O que vocês veem agora é fruto da história.
O que vocês fazem agora é o que definirá a história futura. Pois não? Boa noite. Mestre, diríamos então que se a cura depende da fé e do merecimento do, entre aspas, doente, não como podemos agir no sentido de auxiliar nessa cura? Ou é possível curarmos outras pessoas? Primeiro que vou deixar para o mestre responder essa pergunta, talvez na sua consciência, pois só existe um, somos todos discípulos, né? E como um bom discípulo, irmão Afonso, eu gostaria de te responder que, sim, necessariamente a cura exige merecimento e fé. Mas ai daquele que não tentar curar o seu irmão através da projeção do seu amor. Eu sou capaz de auxiliar o meu irmão na sua cura temporária e contínua, se eu estiver disposto a ajudá-lo a modificar a sua forma de ser, pensar e agir. É por isso que uma casa espírita tem tanto poder, irmão Afonso. Porque uma casa espírita, a pessoa passa pelo tratamento fraterno, pelo tratamento do médico espiritual, e depois ela continua, através dos seus estudos, o seu processo de cura. Pode observar que, às vezes, o médico espiritual que a atende é o início de uma longa relação de mudanças de comportamento, de caridade, de despertar de fé, que aí sim promoverão saúde e bem-estar. Portanto, o convite inicia-se, muitas vezes, através da curiosidade do atendimento e do imediatismo do ser humano. Mas a solução é dada a longo prazo. Porque a dor que você sente, ela vai passar. Se não agora, quando você desencarnar. Entretanto, a dor que você leva é eterna, ou pelo menos dura o suficiente até que você aprenda a se livrar dela. Boa noite a todos. Irmão, por gentileza, poderia nos explicar sobre a fé divina e a fé humana? Sim, nós temos dois tipos de fé. Fé em Deus, que é a mais fácil de adquirir, acredito naquilo que não posso explicar, e fé em mim mesmo. A fé humana, acreditar em si mesmo, é a mais difícil de ser despertada. Uma depende da outra, pois não adianta eu ter fé em Deus e não acreditar que eu sou capaz. Mas não adianta também acreditar que sou capaz e não acreditar em Deus, que é o Criador de tudo que existe. Então, ambas são importantíssimas para o nosso bem-estar e para o nosso processo de cura. Meu irmão, boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta. Se a cura está na fé e no merecimento, como fica aquele irmão que ainda não tem essas duas virtudes conquistadas? Ele está enfermo. A doença pode ser passageira no corpo ou não aparentar impressionar. Mas o irmão que não possui o merecimento e a fé necessária, por mais que cure o seu corpo, continuará doente no espírito. Então, nesse caso, a cura do corpo pode ser temporária, como está aqui escrito, mas a cura do espírito era um pouco mais prolongada. A cura do corpo é tão irrelevante na seara do Pai, porque o corpo doente ou o corpo saudável tem prazo de validade. Para Deus, diante da sua grandeza, a verdadeira cura é a da alma, a do espírito. É por isso que o melhor bálsamo da existência está no conhecimento. Por exemplo, o estudo de uma casa espírita cura mais do que o hospital. Porque é no estudo que nós teremos as reformas necessárias, tanto para curar o nosso espírito, como para prevenir as doenças do corpo. Porque a reforma íntima, ela garante uma série de mudanças de comportamento que nos farão ser seres mais saudáveis e longevos. A longevidade da prova terrena está diretamente ligada a
as mudanças que eu pratico na minha forma de ser e existir. É claro que existem exceções, como tudo na existência, pessoas que desencarnam prematuras ou cedos ou em idade tenra, isso sempre existirá, né, para cumprir as suas provas. Entretanto, de uma forma geral, a humanidade saiu de 30 anos de vida para 80 anos de vida. E chegará em 100, 110, mas sempre no final, perecerá. O corpo perece, o espírito não. Mais uma coisa também, meu irmão, a respeito da cura dos animais que ainda não tiveram o despertar da consciência. Isso está dentro da lei de Deus, essa cura do animal? Essa é mais fácil, né? O animal se cura muito melhor do que o ser humano. Aos olhos de Deus, ele não tem o livre-arbítrio. Todos os atos que ele faz é de origem instintiva para garantir a sua sobrevivência. Por que Deus o puniria por isso? Miguel? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Pelo seu preâmbulo, o senhor nos disse que a cura praticamente não existe, existe a autocura. Tanto é que o senhor disse que o melhor médico somos nós mesmos. O senhor poderia nos dizer em que proporção a cura pode chegar ao cidadão, dependendo, seja espiritual, seja física, uma vez que ele não faz as suas reformas íntimas. Isso, a proporção é muito grande, mais do encarnado do que do espiritual? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você diz que quando o cidadão não promove suas reformas, se a cura pode chegar até ele ou não? A cura temporária, sim, mas ela não permanecerá, porque ele não abriu mão daquilo que o deixava doente. E a cura, obviamente, que ela pode vir de outro, mas eu preciso merecer e acreditar no outro. Né? Vamos falar do magnetismo, por exemplo. Quando eu magnetizo um outro irmão, estou transmitindo as minhas energias fluídicas e energéticas a ele, eu estou doando essa energia para curá-lo. Entretanto, ele precisa acreditar que eu sou capaz de curá-lo e acreditar que ele é capaz de se curar. E, além disso, merecer essa cura. Né? Então, são fatores que não entram em questionamento para Deus. Né? Eu preciso merecer e acreditar. E Luiz? toda doença vem de um desequilíbrio energético, porque nós somos energia e frequência. Não toda, mas grande parte das enfermidades são oriundas de um desequilíbrio energético. Agora, todas as enfermidades causam um desequilíbrio energético, né? Mas elas não necessariamente têm a origem em um desequilíbrio energético. Luiz Gustavo? Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Irmão, enfermidades que impedem a manifestação do enfermo. Ele não consegue falar, não consegue expressar nenhum tipo de reação. O nosso melhor auxílio seria a prece? Talvez, Luiz Gustavo, neste caso, é o único auxílio que você é capaz de dar, né? A prece e confiar no nosso trabalho espiritual. Você diz irmãos em estado vegetativo, é isso? Sim. Sim, então, esses irmãos, Mas cuidado, tá? Tome cuidado, porque muitas vezes nós acreditamos que aqueles irmãos não são capazes de ouvir, de assimilar aquilo que nós dizemos ao seu lado, e eles são, né? Então, sempre palavras positivas, mentalizações e prece. Perfeito. Obrigado. Eu vejo que isso é muito comum, inclusive na história dos hospitais, né? Pessoas conversando do lado do irmão em estado vegetativo, falando coisas terríveis sobre o quadro dele, como se ele não estivesse ali. E não esqueça que ali há um espírito. Da mesma forma que você falar sobre o seu filho sendo criança na frente dele, ele vai entender tudo aquilo que você disse. Então, alguns assuntos, né,
de ordem mais tática, né, que é necessário que você tenha tático, são necessárias ser feitas separadamente, para que o irmão não somatize, né? Imagine o irmão está te ouvindo, está num estado de coma, por exemplo, mas consegue te ouvir e assimilar, e você diz, não, esse não tem jeito, esse você está desencorajando a fé dele, né? Irmão, em alguns casos, poderíamos dizer que a doença do corpo cura a alma? Não, a doença não. A forma com que eu reajo a ela. Doença não cura nada, mas a forma com que eu reajo à enfermidade do corpo pode curar a minha alma. Se eu reagir com resignação, com resiliência, se eu aceitar a prova que Deus me deu, principalmente as que eu não tenho causado, se eu aceitar com fé, se eu agradecer por aquela dor temporária, aí eu aprendi e cresci com ela. É o meio, então, de se chegar a uma cura. Deus não quer ver ninguém doente. Não é do agrado divino que as pessoas tenham doença. Mas as enfermidades sempre nos servem para crescimento, evolução ou para nos ensinar algo. E às vezes até para poupar coisas muito piores, né? Às vezes eu pego uma gripe, tenho que ficar em casa porque se eu fosse até o trabalho, por exemplo, eu poderia morrer atropelado. Às vezes é livramento. Eu não sei, é Deus que escreveu a minha história junto comigo. Eu tenho um véu de esquecimento, então quanto mais eu agradeço ao Criador por aquilo que é dado, mais chance eu tenho de ter uma encarnação com uma boa margem de evolução. Agora, na prática, quem aqui consegue agradecer a Deus pela sua enfermidade? Difícil, né, irmão? Na hora do problema, a gente só pede e não agradece. Vocês têm um médico nessa casa, né, um doutor, que quando a pessoa reclama do braço, ele diz, então vamos tirar o braço, então já que está atrapalhando, né? Ele não faz essas brincadeiras. E por que ele faz essas brincadeiras? Porque ele quer fazer a pessoa refletir o seguinte, se está ruim com o braço doente, imagina sem ele. Se eu estou sentindo dor, é porque eu ainda estou encarnado. Quando deixar de sentir essa dor, é porque eu não estou mais na carne. Percebeu? E muitas vezes eu reclamo com Deus pelo dedinho que dói, mas não agradeço por todas as outras partes do meu corpo que estão saudáveis. Aliás, se eu puder sugerir, já que estamos falando de cura, um bom hábito para vocês é acordar e fazer uma prece, agradecer a Deus pela saúde. Sabe qual que é a probabilidade da quantidade de bilhões de células do seu corpo estarem todas saudáveis para que você tenha mais um despertar? E no caso de alguns ali, durante 60, 70, 80 anos, repetidamente. Quantas oportunidades de evolução que Deus te deu. Acordar saudável. E você que está com a família inteira saudável? Você já parou para pensar o que você tem a agradecer? Quer dizer, sua família tem 4, 5 pessoas e todos estão vivos, bem, se comunicando, não tem ninguém na UTI? Olha quanta graça que Deus nos dá. Mas nós vamos lembrar de Deus quando? Quando alguém está na UTI. E antes de estar? O que eu estou fazendo pelo meu merecimento? Deus não é minha mãe, que a hora que eu caio eu vou correndo no colo chorar. Deus é meu Criador. Eu visito a minha mãe mais do que eu visito ao meu Criador? Eu dedico o meu amor à mãe mais do que eu dedico ao meu Criador? Aonde estão as suas leis? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Então, são reflexões, né? Se eu puder dar uma sugestão de alguém que viveu isso na pele, tá? Não espere você ficar cego para enxergar
o valor de Deus. Não espere. Porque é através do nosso próprio despertar que nós temos o merecimento. É uma dádiva. Agradecer a Deus é uma dádiva. E nós todos os dias devemos praticar isso. Pois não? Eu vou dar uma sugestão para todos os irmãos. Eu sei que a coisa mais difícil de se fazer é o chamado potinho da gratidão. Todo dia você, ao levantar, ou agradece, escreve e coloca nesse potinho. Então, isso é uma forma de você mentalizar para conseguir agradecer. Posso complementar a sua sugestão? Pode, sim, pô. Quando você acordar mal ou estiver doente, lê o que você escreveu todos os dias no potinho. É só isso. Você vai ver que você tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então, quando você escrever no potinho, né, a mensagem de gratidão, nos 364 dias do ano, no único dia que você estiver doente, lê o que está escrito no potinho. Você não vai conseguir acabar de ler antes de entender já o propósito dessa leitura. 385. A fé tem o poder de cura? Só a fé tem o poder de cura. A fé sincera, buscando o amor ao próximo, é um verdadeiro manto de luz. Só a fé tem o poder de curar. Só a fé. A fé sincera, buscando o amor ao próximo, é um verdadeiro manto de luz. Vocês ficam felizes ou tristes com essa frase? Eu fico feliz. Você já despertou a sua fé? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela oscila. Esse é o problema. Essa mensagem deve nos engrandecer e dar conforto quando nós temos a fé plena. Porque se ela tem o poder de curar e eu tenho o poder de me curar. Agora, o problema da fé é que ela não é testada nos momentos bons. Ela é testada quando fica difícil de acreditar. E às vezes eu tenho uma série de questões que me levam a buscar e a perder essa fé. Uma série de questões. Porque às vezes eu, por exemplo, categorizo a morte como uma perda. Eu não tenho, por exemplo, a visão de que se alguém da minha família partiu ou morreu, isso não é uma punição. Isso é a lei da vida e serviu para a evolução e às vezes até uma dádiva. Portanto, dentro do meu imensurável egoísmo, eu estou sempre buscando que Deus faça aquilo que eu gostaria que Ele fizesse, não aquilo que Ele gostaria de fazer ou que Ele precisa fazer. Eu tenho uma grande dificuldade sobre um termo que na lei mosaica era muito mais poderoso, que chama-se vontade de Deus. Vocês já pararam para pensar o que significa a vontade de Deus? E quando você direciona a sua prece a Deus dizendo que a sua vontade seja feita, não a minha, você sabe o que significa isso? Você está pronto para que Ele faça a vontade dEle? Porque as divergências que Deus tem com nós não são apenas divergências de um gostar de branco e outro de preto. Às vezes eu quero o meu pai vivo e ele não. Não é da vontade dele. É esse nível de divergência. Mas eu tenho coragem de orar falando, Deus, faça a minha vontade? Porque Jesus me ensinou, seja feita a tua vontade. Você já parou para pensar que na oração do Pai Nosso, Jesus joga a vida nas mãos de Deus,
Você está pronto para jogar a vida? Sabe por que você não está? Porque você não acredita plenamente na vida após a morte. Ou você não sabe ao certo como ela é. Essa incerteza faz com que você deseje a sua própria vontade, não a de Deus. Porque os seus medos temporários são: e se eu não rever o meu ente querido? E se eu não... Como que eu vou fazer? E as minhas memórias? E o que acontecerá? Essas incertezas e inseguranças, elas fazem com que você não entregue a sua vida nas mãos de Deus. É como se você procrastinasse as dores da vida, e por procrastinar você sofre no hoje e no amanhã. Porque ela é inevitável. Luiz? No início do estudo, quando o senhor disse que a fé depende da cura, é por conta do despertamento que ela provoca nos outros? Porque a gente pega, por exemplo, a maioria dos santos, os processos de canonizações, todos fizeram cura. Jesus, se não tivesse curado, será que teria impressionado? Apenas as palavras dele seriam suficientes? Então, eu fiquei com essa dúvida. A fé depende da cura por conta desse despertamento que ela provoca nas pessoas? Você nasceu, Luiz Gustavo, simples e ignorante, para passar em um processo de evolução. Se Deus não tivesse depositado em você um pouco da sua existência, você jamais teria despertado a sua fé. Então, foi necessário que Deus promovesse diversos milagres na sua vida para você cogitar a existência dele. Sabe aquele momento que você tira o carro que você não acredita que o acidente não aconteceu? Ou quando o ferro cai a 2 centímetros da sua cabeça? Ou quando o seu filho está no 9º andar e por um motivo fica pendurado pela camiseta? E assim sucessivamente? Esses são os créditos que Deus deposita, às vezes, na nossa existência, para que a gente possa acreditar nele. Agora, posso te falar uma coisa muito triste? Mesmo assim, às vezes nós não acreditamos. Nós temos mais de Tomé do que de José. E ter mais de Tomé do que de José, vocês entenderam a diferença? Sim. José acreditou que a esposa estava grávida sem ter relação sexual com ela. Tomé, vendo os milagres, não acreditava em Cristo. Acreditava, mas precisava ver outro. Ambos amados por Jesus, né? Ambos importantíssimos na história da humanidade. Mas, infelizmente, nós somos mais herança de Tomé do que de José. Porque você já se colocou no lugar de José? Se você é casado com uma moça de 18, 19 anos, e ela dissesse: ó, estou grávida, mas não tive relação, você acreditaria? Interessante, né? A grandeza desses irmãos. E aí, quando nós olhamos para a grandeza desses irmãos que nos antecederam, de alguns deles, nós vamos vendo o quanto distantes nós estamos do nosso processo de evolução. Porque às vezes eu estou vendo, presenciando os milagres da vida diariamente e mesmo assim tenho dificuldade de acreditar. Entendeu agora, Luiz Gustavo? Eu entendo. E, inclusive, é porque nós temos, comumente, nós associamos a cura sempre com doenças orgânicas. Então, por isso que é importante a gente despertar nas pessoas o caminho da fé, através das mensagens de Jesus. E é o que acontece
nas reuniões mediúnicas, quando a gente tenta procura fazer o esclarecimento. Muitas vezes é necessário apenas, naquele momento, tirar da dor, mas quando o espírito já tem algum grau de entendimento e a gente consegue realmente levar a mensagem de Jesus até ele, ele começa realmente a se curar através da sua consciência, através das suas reflexões. E eu entendi. Obrigado. Você falou uma coisa importante, Luiz Gustavo, o caminho da fé. A fé é um caminho que nós precisamos percorrer, composto de montanhas, pedras, pedregulhos, chuva, sol forte. A fé é muito difícil de ser atingida. Entretanto, em conjunto com o amor, são as características mais importantes do nosso processo de evolução. Pois sem fé e amor, nós não temos nem força para caminhar. Pode continuar, Ângela. 386. O que define o merecimento da cura? Deus. Para um pouquinho. O que vocês entenderam com essa resposta monossilábica? Que ele é o Criador. Ele define todo o merecimento pelas suas leis. Então, Deus é o juiz? É um juiz, mas foi criada uma lei para isso, né? Eu acho que a gente segue essa lei, esse caminho. Deus não é o juiz. Deus é a própria Constituição. Já pararam para pensar? Deus é a lei. É a causa e não é efeito, né? Exatamente. Agora, é Ele que define quem merece e quem não merece ser curado. E quando eu digo isso, eu tiro o poder de todos que estão abaixo dele. Essa resposta dada neste livro, ela tira poder de pajé, de médium curador. Ela tira poder de padre. Ela tira poder de pastor. Ela tira poder de curandeiro. Ela tira poder de absolutamente todos que passaram na humanidade, que já disseram ou que acreditaram ter curado alguém. É por isso que é uma resposta tão maravilhosa. Essa resposta diz o seguinte, que quem define se o outro merece ou não, não é a sua vizinha fofoqueira, não é você dentro da sua visão, é Deus. Portanto, se eu perguntar para vocês, pegue uma imagem ruim da humanidade, alguém que tenha feito muito mal. Se essa pessoa merece ou não ser curada, cabe a Deus. Você não pode julgá-la. O inverso é verdadeiro. Uma pessoa muito boa, Deus vai curá-la. Você não sabe o pretérito dela. Deus sabe. É forte isso. É uma resposta de uma palavra só. Mas é uma palavrinha meio impactante, né? Esse ponto final parece que até dá um solavanco no nosso coração, né? O que define o merecimento da cura? Deus. Ponto final. Vamos lá, Ângelo. Nota. Existem diversas formas de conquistar o merecimento. Dentre elas, a conquista trazida de uma encarnação a outra, ou pelo esforço na mesma encarnação. É Deus que define o merecimento. Porém, podemos conquistá-lo através de nossas reformas, de nossa fé, tanto humana quanto divina, e da busca incessante em evoluir, progredir e depurar nossos pensamentos, e, consequentemente, nossas atitudes. O esforço é uma das principais características a serem desenvolvidas, tanto na vida material quanto na espiritual, pois ele garantirá nosso merecimento, tanto presente quanto futuro. Apesar de Deus, apenas Deus, somente Deus, definir o nosso merecimento, fazer por merecer depende de mim. E aí complica um pouco, porque se eu posso fazer por merecer e Deus definirá se eu mereço,
Não adianta eu fazer para que os outros achem que eu mereço. Eu tenho que fazer genuinamente. Eu não engano a Deus. Não adianta eu fazer mostrando para a mão direita e para a esquerda. Não adianta eu fazer para receber a recompensa, porque todo bem que eu faço ao outro, a mim mesmo, pensando em receber algo em troca, eu já recebi a minha recompensa. Seja com a moral, seja com financeiramente, e assim sucessivamente. Então, a última pergunta, né, quando falamos que Deus é o único capaz de saber quem merece, eu devo fazer por merecer, mas fazer de fato, porque Deus está vendo. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo na minha vida. Você se acalma com isso ou você se aflige com isso? Deus sabe cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas atitudes. Não importa se você tranca a porta do banheiro, do quarto, se você está em outro estado, em outro país, Deus está com você. Você se orgulha disso ou você se envergonha disso? Eu me orgulho, mas às vezes me envergonho por não controlar os meus pensamentos. Ainda bem que você completou. Se você falasse eu me orgulho, eu ia falar Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, né? Eu ainda me envergonho. Imagina um ser do mundo de provas e expiações. Porque nem sempre, por mais que nós tenhamos o controle da nossa evolução, nem sempre tudo aquilo que nós fazemos agrada a Deus. Às vezes vai contra a vontade de Deus. Os nossos pequenos questionamentos, Deus, mas não poderia ser assim, não poderia ser assado. É uma falta de respeito absoluta ao Criador. Eu querer que Deus faça do meu jeito é um engano interminável. Imagina, então, pensamentos absurdos no mundo de provas e expiações. Vontade de esganar, de matar, a sexualização, os pensamentos abusivos, a raiva, a cólera, o ciúme, a inveja. Olha a quantidade de motivos que eu tenho para não me orgulhar. Coisas que eu jamais teria coragem de falar no microfone em um estádio de futebol, mas estou falando para Deus. Eu tenho medo de ser ridicularizado nas redes sociais, num estádio de futebol, na minha cidade, mas eu não tenho medo que Deus veja o que eu estou fazendo. Eu acho que eu posso blindar a Deus? Interessante, né? É um processo de autorreflexão. Porque Deus nos ensina basicamente uma questão. Faça aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. E um detalhe pequeno. Tudo aquilo que você fizer deve ser como quando alguém está vendo, da mesma forma quando ninguém está vendo. A sua moral vai ser definida por isso. Moralidade é o que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está observando ou julgando. Mas o ninguém, Deus está. Até o seu mentor está, imagina Deus. Vamos? 387. A cura das enfermidades está na fé ou no mérito? Em ambos, mas vale lembrar que a fé também é um mérito, pois este vem com mudanças de pensamentos e atitudes. Buscais a cura, mas ela só acontece mediante vossas reformas íntimas, que propiciam o merecimento, embasado na fé. Esta resposta também é muito, muito legal, porque ela diz o seguinte: buscai a cura, mas ela só acontece mediante as suas reformas. Então, buscai a cura, mas reformai
Abre mão daquilo que te deixa enfermo, né? E às vezes o que te deixa enfermo não é só cigarro, bebida, droga. Eu estou falando, às vezes, de questões emocionais. Relacionamentos tóxicos, pessoas que estão te fazendo mal, companhias que não te agregam. Ah, mas eu não devo ser caridoso e ajudar as pessoas? Sim, depois de ajudar a si mesmo. Se você tem algo a oferecer a alguém, tudo bem. Ande com o pior e o transforme. Mas se você está sendo transformado, se você está sendo influenciado, então você precisa se afastar, curar a si mesmo e depois curar o próximo. É nesta ordem. Um ser que não tem nada transbordando não está completo o suficiente para doar ao próximo. O professor fala sempre para vocês, e eu vou até plagiar, tá, professor? Quando você está num avião e acontece um momento de despressurização, você tem que colocar a sua máscara primeiro de oxigênio, para depois colocar na pessoa ao seu lado. E por que isso? Mesmo que essa pessoa seja o seu filho, principalmente se for o seu filho pequeno, não importa, você vai colocar a sua primeiro. Porque se você desmaiar, morre os dois. Se ele é incapaz de colocar a própria máscara e você desmaiar, ambos ficarão sem oxigênio. Se você colocar em si primeiro, você tem a chance de colocar nele, reanimá-lo, ajudá-lo. É isso. Não estamos falando de máscaras de oxigênio, estamos falando do nosso processo de existência. Quantas vezes nós queremos consertar no outro aquilo que nós não consertamos em nós mesmos? Eu quero influenciar no outro aquilo que eu nem mesmo me influenciei. Eu sou um ser falho no mundo de provas e expiações, eu tenho muitos erros. Eu cometo muitos equívocos. Se você souber fazer uma análise de consciência, pegue um dia da sua vida e veja do acordar ao dormir quantos erros, pecados, né, pela fé católica, ou que seja, equívocos, né, e desvios você cometeu. Seja por atos, palavras, pensamentos ou omissões. É que às vezes eu atribuo ao meu erro um nível de gravidade diferente do que ele realmente possui. O que é mais grave? Matar alguém ou não ajudar alguém que está morrendo? Uma pergunta interessante para se pensar. O que é mais grave? Você matar alguém ou não ajudar alguém que você teria condição de ajudar e que está morrendo? Os dois são graves, mas um pode ser de forma instintiva, movido pela raiva e sem pensar, e o não ajudar é um ato reflexivo. Você não ajudou porque você não quis, você refletiu. Então se torna mais grave por dois delitos, o de escolha e o de ação. Ambos são frutos do seu livre-arbítrio. Um, Deus te deu a oportunidade de controlar e não fazer. Você tomou a decisão errada. O outro, Deus te deu a oportunidade de fazer. Você resolveu não fazer. É interessante, porque quando nós analisamos a vida, nós achamos que aquilo que eu não causei, eu não tenho responsabilidade. Se você é pobre, mas não sou eu que causei a sua pobreza, Deus deve te ajudar, eu não. Só que Deus tem uma conta bancária mínima. Deus não tem teto. Eu tenho teto, eu tenho uma conta bancária. Deus me deu isso. Eu tenho a oportunidade e a saúde de ajudar. Eu tenho a palavra para ajudar o meu irmão. Deus não tem. Deus deixou 10 mandamentos. Todas as outras palavras foram construídas pelo homem. Vocês já pararam para pensar que Deus me deu apenas o livre-arbítrio? Mas não é apenas, né?
a capacidade de escolher. O homem lutou por mais de 10.000 anos pela liberdade. Uma liberdade que, quando a possuía, sempre possuiu, da livre escolha, não soube usar. A liberdade, ela traz consigo responsabilidade. Uma doença pode aprisionar o seu corpo, mas não seu espírito. Uma doença pode limitar o seu corpo, mas não seu espírito. Vamos lá? 388. O que é preciso fazer para merecer a cura? Fazei todo o bem possível e despertai a vossa fé. Toda cura é fruto de esforço e merecimento. Muitas vezes o esforço está em despertar a verdadeira fé. Confiar em algo que não podeis ver ou tocar é muito difícil. E essa dificuldade se agrava em momentos de dor ou sofrimento. Portanto, quem alcança a cura é porque realmente foi merecedor dela. Ainda assim, não significa que não haja provas pelas quais precisais passar ou suportar. Ter resignação e resiliência necessárias, garantir-vos-á os passos evolutivos. Luiz, da nossa mesa, por que está escrito no pretérito? Por que está escrito, portanto, quem alcança a cura é porque foi merecedor dela? Porque para haver a cura são necessários alguns acontecimentos prévios, entre eles ter fé e reformas. Então você quer dizer que, de repente, se neste momento eu mudar as minhas atitudes e agir de forma sábia, no futuro, ainda mesmo na mesma encarnação, eu posso receber merecimentos de cura e eu posso receber graças do meu Criador? Aí depende. Pode ser, em casos particulares, que a cura até faça mal para a pessoa, porque ela vai achar que, de repente, aí é poderosa e tal, né? Então, tudo depende de Deus. Depende também de como a pessoa individualmente vai encarar estar ou não curado. Tudo que eu faço agora me gera merecimentos. Portanto, todo bem que eu praticar nesse momento pode gerar créditos para a própria encarnação. É claro que eu não devo praticar esperando os créditos, mas todo bem gerado pode me dar e livrar de questões dentro da própria encarnação. É no agora que nós começamos a construir o futuro da nossa existência. Então, por que você, por exemplo, faz escolhas saudáveis? Pensando no agora ou pensando no futuro? Deve se fazer pensando tanto no agora quanto no futuro. Se você fosse pensar no agora, você comeria a torta inteira. Ela não vai te fazer mal agora. Ela vai te fazer mais mal depois que você comeu. É um agora, assim, imediato, né, aquele que come 2 minutos depois já começa a passar mal. Agora, o grande desafio da existência, o que Deus nos convida é o seguinte: faça com que essa torta açucarada que você quer comer deixe de ser o seu desejo. Faça com que esse vício imediato deixe de ser o seu desejo. Faça, por exemplo, que o seu desejo seja rezar um terço, e que esse rezar o terço te dê o mesmo prazer de quando você comia a torta. Essa é uma reforma íntima. Sabe aquela diferença de fazer dieta e reeducar a alimentação? Sabe aquela diferença entre fazer exercício e mudar o estilo de vida, que os médicos tanto falam? Sabe aquela diferença entre estudar e ser um estudioso?
Estudar por uma prova é você estudar por um episódio. Ser um estudioso é estudar por conta da curiosidade incessante e eterna. Nós precisamos modificar aquilo que nos causa prazer. É isso que nos torna espíritos evoluídos. Um espírito de baixa evolução sente prazer no vício, sente prazer no prazer sexual, carnal, sente prazer em questões pequenas. Enquanto espíritos de alta evolução sentem prazer no bem, na bondade, na filosofia, no estudo, no avanço científico. Existe alguma característica dentro de você que você tenha orgulho em sentir prazer? Olha que interessante. Com certeza tem. Coisas que você olha e fala, nossa, isso me fez bem e faz bem para Deus também. Por exemplo, quando você compra um carro novo, uma casa nova, ou quando você consegue adquirir um bem material, isso normalmente te dá prazer, né? Te dá um prazer material. Agora, e quando você vê, por exemplo, uma criança saindo da pobreza, ou você tirando alguém da fome, isso também te causa o mesmo prazer? Porque se te causar, você está no caminho certo. Você torce pelos seus irmãos ou você inveja os seus irmãos? Você fica feliz com a vitória do outro? Quando você vê o outro vencendo na vida, você se compraz ou você se compara? São questões a se pensar. E com esse pensamento, nós encerramos o estudo desta noite. Um estudo bastante reflexivo. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Que assim seja.